O Castelo dos Espíritos. O relato real da Revista Espírita de 1858. Capítulo 1. O Castelo que nunca dormia. Os Pirineus pareciam dormir sob um céu pesado quando o Sr. de Beauvoir, recém-proprietário de um antigo castelo medieval, cruzou os portões de pedra pela primeira vez. A construção, escurecida pelo tempo, erguia-se como um guardião silencioso do vale. A antiga torre oriental, segundo diziam os moradores da aldeia, era palco de estranhos rumores desde muito antes da compra. Muitos evitavam passar pela estrada ao lado do castelo após o cair da noite. E embora Beauvoir fosse um homem racional, instruído, não pôde ignorar o arrepio que sentiu quando, na primeira madrugada, escutou passos lentos percorrendo o salão principal. Passos firmes, como se alguém realmente caminhasse sobre a madeira antiga. Ele levantou-se com uma lamparina na mão e, enquanto descia a escada em espiral, ouviu nitidamente o ranger de uma porta que jamais havia tocado. Quando chegou ao salão, encontrou tudo como deixara. Móveis cobertos por lençóis, janelas fechadas, silêncio absoluto. Mas o ar parecia carregado, denso, como se algo o observasse. No dia seguinte, visitou os vizinhos mais próximos. Uma senhora idosa contou-lhe que o castelo já tinha dono antes do dono. Outro agricultor jurou ter visto luzes circulando ao redor das muralhas em noites de lua cheia. Intrigado e inquieto, Beauvoir decidiu escrever ao professor Allan Kardec, cujos estudos sobre manifestações espirituais já ganhavam fama. Em sua carta, descreveu tudo com precisão: os ruídos, a impressão de presença e a sensação profunda de que o castelo guardava memórias. Memórias que não se calavam. Kardec respondeu prontamente, afirmando que investigaria o caso. E assim, sem saber, Beauvoir deu início a uma jornada que revelaria que as paredes daquela fortaleza escondiam não apenas histórias, mas consciências. Capítulo 2. As manifestações antes da chegada de Kardec. Os dias que antecederam a visita de Allan Kardec tornaram-se para o Sr. de Beauvoir uma mistura de curiosidade inquietante e medo crescente. O castelo, silencioso à primeira vista, revelava-se cada vez mais sensível e ativo durante a noite, como se despertasse com o cair da escuridão. Numa segunda madrugada, Beauvoir acordou abruptamente com o som de um objeto pesado rolando pelo corredor. Levou alguns instantes para perceber que era o armário antigo, aquele que exigira 3 homens para ser movido, agora arrastando-se sozinho, deixando marcas profundas nas tábuas do piso. O proprietário correu para o corredor, mas ao chegar encontrou o móvel exatamente no lugar de sempre, como se nada houvesse acontecido. Apenas as marcas no chão denunciavam que algo ou alguém havia tentado se manifestar. Ele passou a anotar cada evento num diário improvisado. Passos, portas batendo apesar do ar imóvel, gemidos distantes vindos da torre, ecos que respondiam às suas próprias palavras. Mas o fenômeno mais perturbador veio em forma de um súbito perfume de lavanda, suave e triste, que parecia surgir sempre quando Beauvoir atravessava o salão principal. Não era um aroma disperso, era uma presença, uma assinatura, como se uma mulher invisível transitasse por ali. Os moradores da aldeia, ao saberem do perfume, comentaram em sussurros sobre a antiga condessa, que habitara o castelo 2 séculos antes e que morrera tragicamente. Contudo, diziam eles, sua alma não encontrara repouso. Beauvoir, apesar de cético, sentia um aperto no peito cada vez que ouvia essas histórias. Pressentindo que algo mais grave se aproximava, decidiu não esperar a visita de Kardec para investigar por conta própria. Subiu à Torre Oriental, onde relatos antigos situavam os maiores fenômenos. Ali encontrou uma porta que insistia em permanecer trancada, mesmo sem fechadura funcional.
A cada tentativa de empurrá-la, um frio inexplicável lhe percorria a coluna, como se uma força silenciosa o repelisse. Naquela noite, ele anotou em seu diário: Há aqui uma inteligência. Não é acaso. Não é imaginação. Algo aguarda, ou teme ser descoberto. Capítulo 3. A verdade oculta dentro do castelo. Allan Kardec chegou ao castelo de de Beauvoir em uma manhã enevoada, quando o sol apenas insinuava sua presença por entre as montanhas dos Pirineus. O educador e pesquisador, sempre meticuloso, trazia consigo apenas uma maleta com anotações, alguns instrumentos simples e a serenidade de quem já havia testemunhado dezenas de fenômenos espirituais. Ainda assim, ao cruzar os portões de ferro, não pôde ignorar a sensação súbita de densidade no ar. Era como se a própria construção o recepcionasse e o observasse. De Beauvoir o aguardava no salão principal. As olheiras profundas entregavam noites mal dormidas. Sr. Kardec, agradeço por ter vindo tão rapidamente. Seu relato exigia atenção. Há aqui fenômenos inteligíveis, não meramente físicos. Kardec caminhou lentamente pelo salão, examinando as paredes de pedra, tocando alguns móveis cobertos, como se pudesse sentir as vibrações impregnadas ali. Em certo momento, aproximou-se da escadaria que levava à torre oriental. É dali que vêm os ruídos mais fortes. Eu sei, o ambiente aqui fala. Vocês não o ouvem com os ouvidos, mas ele fala. Não demorou para que o primeiro fenômeno se manifestasse diante dos dois. Um leve tremor percorreu o corrimão da escada. Depois, um estalo ecoou pela estrutura inteira do castelo. Os lençóis que cobriam os móveis inflaram por um segundo, como se um vento invisível os tocasse. Mas todas as janelas estavam fechadas. Beauvoir recuou, assustado. Kardec, ao contrário, aproximou-se. Ele então retirou de sua maleta algumas folhas e uma pequena prancheta. Precisamos estabelecer ordem. Espíritos perturbados se comunicam através do caos. Nosso papel é trazer método a isso. Kardec pediu que Beauvoir relatasse em detalhes cada evento observado. À medida que ele falava, o perfume de lavanda, aquele mesmo cheiro que surgia à noite, tomou o ambiente. Beauvoir empalideceu. É ela. Sim, mas ela não está sozinha. Naquele instante, um ruído seco ecoou do alto da torre, como se alguém tivesse derrubado um objeto de grande peso. Era o primeiro chamado direto, e Kardec sabia. A investigação acabara de começar. Capítulo 4. A torre e o segredo velado. Após ouvirem o estrondo vindo da torre, Allan Kardec e de Beauvoir subiram lentamente a escadaria estreita. Cada degrau rangia sob seus pés, como se protestasse contra a presença de visitantes. A lamparina que Beauvoir carregava tremulava, embora não houvesse vento algum ali. A atmosfera ficava mais pesada a cada passo, uma mistura de silêncio opressivo e expectativa inquieta. Quando chegaram ao patamar superior, encontraram a porta da torre entreaberta. Era a mesma porta que, nos dias anteriores, insistia em permanecer fechada sem explicação. Agora, porém, parecia convidá-los, ou desafiá-los. Kardec, com cautela, empurrou-a lentamente. O interior revelou uma sala circular, tomada pelo pó do abandono, mas com um detalhe que imediatamente chamou a atenção. No centro havia um baú antigo, aberto, e ao lado dele espalhavam-se papéis envelhecidos. Eu não deixei nada disso assim. Kardec aproximou-se dos papéis. Alguns eram cartas rasgadas, outros fragmentos de diários escritos com uma caligrafia feminina. Havia também um medalhão de prata, manchado pelo tempo, exibindo o retrato de uma mulher de olhar melancólico. A Condessa? Sim, a energia aqui está impregnada dela, mas não apenas dela. Assim que Kardec disse essas palavras, um som suave, quase um lamento, percorreu o ambiente. Não vinha da porta, nem das paredes. Vinha do próprio ar. Um sopro de tristeza,
como o suspiro de alguém que carrega mágoas antigas. Enquanto investigavam, um movimento súbito fez ambos se virarem. O medalhão que repousava sobre os papéis deslizou lentamente até a beira do baú, como se fosse empurrado por uma mão invisível. Beauvoir deu um passo para trás, mas Kardec permaneceu firme. Não tenha medo, ela quer ser ouvida. Espíritos que sofrem se agarram ao que restou de suas memórias. Estes objetos são testemunhas. Dean prometia esperar, mesmo quando tudo se voltou contra nós. Trancaram-me na torre. Disseram que era loucura, mas eu apenas amava. Ela estava presa aqui? Sim, e sua dor ainda ecoa. O perfume de lavanda, as batidas, as portas, tudo são tentativas de nos contar o que ela não pôde dizer em vida. Nesse instante, um golpe seco soou atrás deles. A porta da torre se fechou sozinha, aprisionando-os. A lamparina oscilou violentamente, e naquele círculo silencioso, ambos compreenderam que a condessa não era a única presença ali. Havia outra força, mais densa, mais inquieta e menos disposta ao diálogo. Capítulo 5. O segredo que o espírito guardou por séculos. A porta fechada atrás deles ecoou como um aviso. Beauvoir estremeceu, mas Kardec manteve a serenidade que já lhe era característica. Com a lamparina erguida, ele percorreu o olhar por toda a sala da torre, atento às variações do ambiente. O ar parecia vibrar, carregado de uma presença que não era a da condessa. Havia algo mais, algo tenso, contido, como uma sombra que aguardava o momento de revelar-se. De repente, o medalhão caiu no chão com força, como se fosse arrancado dos papéis pelos próprios dedos invisíveis. Beauvoir deu um salto para trás. A lamparina oscilou, projetando sombras distorcidas nas paredes circulares. E então veio o som. Passos firmes, arrastados, circundando os dois homens, sem que nenhum corpo fosse visto. Não é a condessa. Este espírito é masculino e está perturbado. Será alguém que viveu aqui? Sim, e morreu aqui, mas não em paz. Como resposta imediata, um estrondo violento sacudiu as paredes da torre. A madeira do piso vibrou sob os pés dos dois. Ao mesmo tempo, uma rajada de ar frio atravessou o círculo onde estavam, apagando a lamparina. Ficaram mergulhados na escuridão total. O que ele quer de nós? Ser reconhecido. Espíritos revoltados costumam se agarrar ao local onde sofreram ou cometeram algo grave. O castelo é seu território, mas não por direito, por tormento. No escuro, ouviram algo que fez o sangue de Beauvoir gelar. Uma respiração metálica, pesada, quase animalesca atrás deles. Kardec estendeu a mão como se tentasse sentir o fluxo fluídico da presença. Mostre-se pela intenção, não pela força. A resposta foi imediata. O chão começou a tremer novamente, e um impacto forte ressoou dentro do baú aberto. Quando Beauvoir reacendeu a lamparina com grande esforço, ambos viram algo que não estava ali antes. Uma marca profunda, como um golpe, gravada na madeira do baú. Um símbolo irregular, quase como uma assinatura desesperada. Ele tenta comunicar algo, não ameaça, é dor. Dor comprimida por décadas. Como vamos lidar com isso? Conduzindo-o ao diálogo, mas apenas quando descobrirmos o que o prende aqui. E para isso, precisamos saber quem ele foi. A torre permaneceu em silêncio após essas palavras. Um silêncio denso, cheio de segredos e almas que aguardavam entre as paredes de pedra para serem libertadas. Capítulo 6. O enigma desvendado. Kardec e de Beauvoir deixaram a torre ao amanhecer, exaustos, mas decididos a descobrir a identidade do espírito masculino que perturbava o castelo. As cartas da condessa revelavam sofrimento, mas nada falavam sobre um homem preso àquele lugar. No entanto, ao revirar os documentos encontrados no baú,
Kardec descobriu algo oculto entre as páginas. Um fragmento de registro antigo, quase ilegível, mencionando um guarda da Torre Oriental, desaparecido após a morte da Condessa. Espírito que aqui sofre, aproxima-te sem temor. Não viemos expulsar-te, mas ouvir-te. Um estalo ecoou no canto da torre, depois outro. E então a temperatura caiu de forma abrupta, como se todo o calor do ambiente tivesse sido drenado de uma só vez. Beauvoir apertou as mãos, mas permaneceu ao lado do pesquisador. Ele não desapareceu. Ele morreu aqui e ficou preso ao mesmo sofrimento que a ela aprisionou. Na noite seguinte, decidiram retornar à torre com a intenção de estabelecer contato direto. Levaram consigo a lamparina, as cartas da Condessa e o medalhão, objetos que funcionariam como pontes fluidicamente impregnadas. Ao abrirem a porta, o ambiente já parecia aguardá-los. O ar estava pesado, o chão vibrava levemente e o perfume de lavanda circulava, misturado a um odor mais denso, mineral, como ferro antigo. De súbito, o medalhão se moveu lentamente, arrastando-se pelo piso, como se guiado por dedos invisíveis. Parou diante de Kardec. Em seguida, o símbolo irregular gravado anteriormente no baú começou a brilhar sob a luz fraca da lamparina. O som da respiração pesada surgiu novamente, mas dessa vez não havia revolta. Havia tristeza. Foste tu quem guardou a torre. Foste tu quem a viu morrer sem poder ajudá-la. Estás preso não à culpa, mas ao momento que se repetiu em tua memória espiritual por décadas. Liberta-te, ela não te acusa, ela também sofre. Nesse instante, o perfume de lavanda se intensificou, envolvendo a sala como um abraço. A respiração pesada cessou. O símbolo no chão se desfez lentamente, como se apagado por mãos invisíveis. Beauvoir sentiu lágrimas escorrerem sem compreender o porquê. A torre parecia aliviada. Então, um último sopro percorreu o ambiente, leve, suave, e tudo ficou em completo silêncio. Um silêncio que pela primeira vez não assustava. Era um silêncio de paz. Ambos partiram. O castelo agora é apenas um castelo. O resto era memória, dor e espera. De Beauvoir, profundamente emocionado, sabia que aquela noite marcaria para sempre sua vida. E ao olhar para a torre iluminada pela primeira luz da manhã, percebeu que as sombras que antes habitavam o lugar finalmente haviam encontrado descanso. O castelo, enfim, respirava como um lar. A doutrina espírita oferece respostas que ecoam desde Kardec até hoje. Se deseja conhecer mais relatos reais como este, inspirados em documentos históricos da Revista Espírita, inscreva-se e ative as notificações. A verdade espiritual continua.